floresta Duque, ela neutraliza sozinha, sem ter que plantar, toda a emissão de carbono aqui de uma cidade do tamanho de Manaus. Para entender vários dos processos ecológicos, a gente precisa de um olhar de longa duração. A floresta ela é um laboratório vivo e é disso que o INPA vive, é disso que nós, pesquisadores, vivemos. Essa área aqui é de extrema importância para diversas espécies. O mundo indígena é uma só, mas a versão cultural explicada, narrativa, que são diferentes. Cada árvore é um livro aberto, mas precisamos entender em que linguagem ele está escrito. E hoje, essa aqui é a nossa sala de aula. Na década de 40, o botânico Adolfo Duque demarcou uma área de floresta primária equivalente a 10 mil campos de futebol que deveria ser resguardada para o futuro. Este projeto nasceu para que tivéssemos, próximo da juventude principalmente, um trato de terra onde eles tivessem ideia de uma floresta nativa na sua integridade. Nós estamos sendo constituídos como uma reserva para o futuro, mas nós não sabemos de quem esse futuro será, porque não é justo que, porque um futuro de conservação se determina, a gente deixe de aproveitar e replantar. Quando se fala de carbono absorvido, é preciso lembrar que uma árvore nova em crescimento absorve muito mais carbono do que uma árvore que já está completa. É como uma criança, ela precisa de alimentos para crescer. Considerado um dos locais mais produtivos para se estudar a Amazônia, a Reserva Duque já proporcionou centenas de estudos sobre a biodiversidade, gerando um volume de conhecimento científico imensurável. E hoje, essa aqui é a nossa sala de aula. Áreas como essa, reserva como a Reserva Adolfo Duque, são extremamente importantes para, não só no aspecto climático, mas no aspecto de conhecimento, pesquisa e lazer, um lazer pedagógico ilustrativo. Hoje eu vim conhecer um museu diferente, um museu vivo. Aqui, cada árvore é um livro aberto. Afinal, o melhor jeito de se defender esse nosso patrimônio é conhecendo o melhor. E essa é a missão do Museu da Amazônia. Quando recebemos a área da Reserva Duque para instalar um museu, pensamos que não deveríamos apenas nos limitar a explicar o que é a floresta que vemos, mas principalmente a floresta que nós não vemos, a história da floresta, a história que as árvores, que a biblioteca da floresta nos conta. Cada árvore é um livro aberto, mas precisamos entender em que linguagem ele está escrito. A ideia do MUSA é reconstruir uma ideia de museu diferente. Então, o nosso foco é divulgar a Amazônia e fazer a popularização da ciência. E aí, com isso, a gente tem um quintal cheio de novas descobertas, né? E essa proposta de ser um museu vivo, Polly? Então, a nossa ideia mesmo é que tudo seja museu. Do vento, a chuva, o inseto, a planta, tudo faz parte do nosso museu. E agora a gente já vai entrar na trilha? Alguma recomendação antes de entrar? O ideal, antes de entrar na trilha, é sempre prestar atenção se você está com os pés protegidos, especialmente com botas. A gente está entrando na casa de animais que são
potencialmente perigosos, embora eles não são agressivos de uma forma geral. Então aqui temos cobras, temos aranhas, temos escorpiões, mas a gente sabe lidar com eles e de acordo com a nossa proteção a gente pode se preocupar menos com isso. Aqui a gente já está entrando para dentro da floresta. A gente pode observar que na trilha a gente tem o chão limpo, porque durante a caminhada a gente precisa prestar atenção nesses animais peçonhentos que eu mencionei. Então fica mais fácil de visualizar cobras, aranhas que estão andando por aqui, que é o espaço que a gente vai ocupar. A maioria das árvores que a gente vê aqui ao nosso redor, elas não têm raízes que são profundas. Essas são árvores que têm raízes bem laterais. A gente pode até parar aqui um pouquinho, olhar, abrir um pouco essa massa de folhas e a gente percebe que o chão é coberto por essas folhas, elas vão se decompondo, vão formando essa terra um pouquinho mais fina e é aqui que a gente encontra esse conjunto de raízes fininhas. É disso aqui que a floresta tem se alimentado, não é do próprio solo, que ele é muito ácido, muito ruim, muito pobre em nutrientes. Então parece até ser contraditório a gente ter uma biodiversidade tão incrível quanto é comentada e difundida na imprensa internacional, ao mesmo tempo que ela cresce sobre um solo tão pobre. São esses detalhes que fazem a riqueza dessa floresta ser tão magnífica assim como a gente conhece. E no meio da trilha a gente se depara com essa árvore que ela consegue chamar a atenção, né, Mário? Olha Isso. o tamanhão dela. Que árvore é essa? É uma das maiores árvores que a gente tem aqui no sistema de trilhas do Jardim Botânico, é o Angelim-Pedra. Na verdade, essa árvore aqui ela é imensa porque ela teve muito tempo para crescer. A gente não tem uma data exata para ela, porque a gente precisa cortar a madeira, ou pelo menos tirar uma amostra de madeira para contar os anéis de crescimento, mas a gente estima que pelo tamanho, pelo porte, ela deve ter em torno dos 500 anos, algo em torno disso. Ela pode ter um pouco a mais, um pouco a menos. Ou seja, é mais velha que a cidade de Manaus. Com certeza é. Com certeza ela já estava aqui na época que os portugueses estavam chegando ainda no Brasil. Terra da graça, sol da esperança, seio da vida ao samar. Esse é um projeto com um enorme potencial de catalisar interações e parcerias. A floresta ela é um laboratório vivo e é disso que o INPA vive, é disso que nós pesquisadores vivemos. Se de um lado é um grande prazer, quer dizer, nós temos uma visão e uma oportunidade de interagir com esses fenômenos naturais que evoluíram aqui nessa região de uma maneira muito próxima, hoje a tecnologia permite uma mediação entre essa observação do pesquisador com a sociedade, o público leigo e os moradores da cidade. Acompanho os projetos científicos indiretamente, fazendo registro fotográfico de insetos, de borboletas, de ovos de borboletas, com escaravelhos, com flores. Acompanho também a fenologia das orquídeas, bromélias, samambaias. Então é mais ou menos esse o meu trabalho. No meu caso é assim, eu moro aqui perto e aprendi bastante coisa. Então o que eu aprendo, eu tento passar para essas pessoas, essas informações, né, de que a floresta nos beneficia de várias formas, né, e tento fazer com que essas pessoas entendam que a floresta de pé vale muito mais. Essa área aqui é de extrema importância para diversas espécies, então como um fragmento urbano, esse fragmento garante a sobrevivência de várias comunidades, principalmente espécies super ameaçadas como o sauim de coleira, a cutia, que é uma espécie dispersora de semente muito importante para a manutenção da floresta, e tem várias outras espécies de mamíferos de grande porte. Então a reserva Adolfo Duque realmente é muito importante. Minha floresta de histórias contam que Manaus não viu.
Chegamos no fim da trilha, mas não no final do caminho. Não, ainda não. Aqui já é a tenda de exposição dos sapos, peixes e musgos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula. Alguém aqui tem medo de sapo? Eu tenho, como é esse? Esse é o cururu. Cururu? Tu quer ouvir o som do cururu? Então vamos aqui ouvir o som do cururu. Vocês já ouviram esse som em algum lugar? Não. Eu já. Já. A importância de se trabalhar aqui, ao meu ver, é transmitir o conhecimento tanto cultural quanto científico para os visitantes leigos, universitários, e a gente saber transmitir isso para cada um deles da mesma forma, para que eles possam entender a importância tanto da cultura indígena quanto do conhecimento científico sobre a natureza, sobre a fauna, sobre a flora, de tudo que há dentro da floresta amazônica, dessa interação entre animais e plantas. E aqui as crianças têm a oportunidade de ouvir os diferentes sons dos sapos. Estão ouvindo? Esse é o som que o cururu faz. O que isso parece? Um grilo. Um grilo? Apito. Um apito, né? É por isso que o nome é sapinho guarda, porque o som que ele faz parece o som de um apito. Sabe jogo de futebol? Ó, acabaram de fazer um gol. Professor, e cada sapo faz um som diferente? Sim, cada sapo tem um som diferente. Esse daqui é... Esse daqui é aquele untanha, aquele que come, come os outros sapinhos. Clarissa, da onde vem todo esse jeito com a criançada, hein? Bem, todo mundo diz que às vezes eu me pareço uma criança de 5 anos de idade. Então eu acho que nessa hora eu me torno mesmo uma criança e tento passar o jeito que eu aprendi, que penso um jeito mais fácil para eles aprenderem. E você acha que eles acabam despertando um outro tipo de interesse? Sim, o interesse hoje em dia, o interesse das crianças pela natureza, para perder esse medo que eles têm, é bem legal eles virem aqui para o museu para perder esse medo, entrar na floresta e ver como é. Polly, e o que mais o visitante pode encontrar aqui no Musa? Bom, a ideia do Musa, como é tudo pode ser um Musa, né? Tudo é parte da exposição. Você pode encontrar tudo, desde o lagarto, o besouro, enfim, é uma infinidade de coisas que podem ser atrativas para o visitante. Mas a gente tem pontos e paradas específicas, a gente tem as tendas que demonstram as exposições de cultura indígena e a nossa de biodiversidade e a própria fauna, né, que nos favorece aqui. Aqui na Musa eu faço parte na equipe técnica, na parte da orientação cultural e questão literária e narrativa. Como nós do Alto Rio Negro, a gente pensa na questão cultural dos povos Dessana, Tucano e Tuiuca. O mundo indígena é uma só, mas a versão cultural explicada, narrativa, que são diferentes. Para mim é muito importante onde eu consigo viver com duas ciências, ciência e cultura indígena, ciência cientificamente, onde convivo com os indígenas, não indígenas, pesquisadores que conhecem, tenta repassar o conhecimento da natureza e também eu estou tentando levar, através da Musa, revelar o nosso conhecimento que os nossos velhos antepassados repassaram por nossos pais. A fachada simboliza, desse lado, à direita, simboliza o símbolo dos povos Dessana, que é o sol, que chama-se em língua Dessana Amanimaçã, gente do universo. E para cá simboliza o Pamanimaçã, que significa gente de transformação. Por isso que vieram da canoa de transformação do Rio de Janeiro para chegar em Panuré Cachoeira, que é buraco de transformação que existe em Rio Negro.
E aqui a gente está no outro salão do Musa, que tem uma exposição chamada Peixe Gente, que mostra basicamente as armadilhas que alguns índios usavam para fisgar os peixes, não é, Diácono? Quem criou essa armadilha de peixe, para nós da Sana, chama-se de Yubariguamu. Seria o nome dele, traduzindo em língua portuguesa, seria dono da caça e da pesca. Ele que criou essa armadilha lá no rio Tiquié. Essa época encosta muito peixe, é época de Piracema. E aqui a gente tem outros tipos de armadilhas, então, para pegar o peixe. Essa aqui é usada no rio Tiquié, na beira do rio, ou do Igarapé ou no Igapó. Aí coloca o cupim para pegar os peixinhos. Aí essa aqui é usada para pegar, colocar no Igarapé, para pegar os peixes miudinhos, vários tipos de peixe que não é encostar na cachoeira. E essa aqui é usada nos lagos, que tem duas funil aqui. Aqui que a pessoa coloca alguns fruta, época o mari, ele coloca, o mari a mandioca. E esse material aqui é o quê? Tipo uma palha? Esse material é feita, conhecido como zarabatana. 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 Uma coisa é você estar dentro da floresta. Outra coisa é você ter a oportunidade de observar a floresta lá de cima. A gente está indo agora visitar a torre aqui do Museu da Amazônia, que foi construída recentemente e tem cerca de 42 metros de altura. Vamos lá! Você vê essa floresta fantástica, ela é um grande livro aberto, que precisa ser lido, e para ser lido precisamos entender em que linguagem, em que língua, com que alfabeto ele foi escrito. Esse é o grande mistério destes tempos modernos. E, claro, onde podemos encontrar inspiração para saber o que eles estão dizendo? Eu acho que O Senhor dos Anéis, aquele bonito livro e filme do Tolkien, é uma pista. Lá as árvores falam, lá as árvores estão cheias de sabedoria e elas conseguem contar até para as crianças os mistérios da natureza. Sabe que nós aqui no Musa queremos fazer como o Tolkien, queremos ouvir as árvores, queremos fazer com que as árvores nos contem seus segredos. Bom, essa reserva é uma área modelo para estudos ecológicos. A gente tem aqui o sítio chama um sítio PELD, que é um sítio ecológico de longa duração. Então são pesquisas que duram muitos anos, porque para entender vários dos processos ecológicos a gente precisa de um olhar de longa duração. Este é o mote do Musa. Para isso construímos até uma torre, eu vou mostrar depois para você, que é muito alta e nos permite ver a floresta lá de cima. Olhar a floresta e ver a sua imensidão e fazer com que a gente se torne pequenininho, apesar de estar bem no alto. A Reserva Duque é uma área riquíssima. A gente tem mais de 1000 espécies de árvores. Imagina, é só um quadrado de 10 por 10 quilômetros e a gente tem 1000 espécies de árvores. Nos Estados Unidos inteiro não tem 200 espécies de árvores. E aqui nesse pedacinho a gente tem 1000. Professor Enio, estamos prestes a subir a torre. Quantos metros mais ou menos? 42 metros, 280 degraus. Você está preparada? Eu acredito que eu estou. E professor Enio, o objetivo de ter construído essa torre, além da contemplação da natureza, foi o quê? Estudar melhor a floresta? Não,
é criar um símbolo, uma peça emblemática que diga: a floresta merece o seu respeito, ela deve ser observada, devemos construir os andaimes para decifrar os seus segredos. O milagre disto é que ela foi construída com peças de, às vezes, 500 quilos, 600 quilos, quase 1 tonelada, carregadas com meios artesanais, sem máquinas, sem guindastes. Ela foi construída mesmo, peça por peça, com o esforço de uma equipe fabulosa que se dedicou a isto e se dedicou a não perturbar a vida dos pequenos bichos que nos observavam. Qual o desafio de se construir essa torre impactando o mínimo possível aqui a floresta? O desafio é que tem que ser tudo manual, né? Então a gente não usou equipamento, máquinas, todas as máquinas pequenas e tem que ter muita disposição mesmo, porque o trabalho é físico. Eu vou mostrar para você um lagarto que está lá em cima e que ele observa todos os que sobem, ele tem o registro lá de tudo e ele gravou todas as visitas e continua lá todas as vezes que alguém passa, ele olha, dá um pito e desaparece. Você vai ver só, e como ele tem muitos outros bichos que nos observam. Faço parte dessa dança, ó meus ancestrais, com seus ritos. Você está preparada? Preparadíssimo. Para mim, isso é... Não vou poder fazer trabalho, feio, hein? Vamos lá. De todo dia. Se eu já estou suando aqui depois do segundo lance de escada, imagina quando chegar lá em cima. Mas vai valer a pena. Tá quase já, pessoal. Quase o primeiro andar. Tá quase. Uhum. Aqui é o primeiro pit stop. Ver aí. Mora um lagartinho. Ah, é aqui que mora ele? Tá lá. Tá aí ele? Tá lá no buraco. Gente, não é que o professor Enio estava certo. Tá ali o lagarto, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui tem um eu coletivo que, ó, vale um time, ganha a Copa. Gente, já tá ficando bem alto, viu? Melhor nem olhar para baixo. Mais um pouco, mais um pouco. Ufa! 277, 278, 279, 280. Conseguimos! Bom, chegamos aqui em cima, uns 42 metros de altura, eu tô encharcada. O professor Enio aqui, ó, inteiro, me dando um baile. Mas, ó, realmente vale a pena porque a vista é incrível. O professor tem uma fala sua que eu admiro bastante, que é: não existe jeito melhor de se defender a Amazônia conhecendo-a. Do que conhecê-la, claro. O que a gente destrói? O que a gente não conhece? Qual é o maior inimigo do conhecer? É a ignorância. E quando não se sabe, destrói-se quase que com a consciência aparentemente limpa. Não sabia que isto valia um tesouro. O fato é que essa floresta vale um tesouro, mas nós precisamos conhecer, saber, e aí vamos descobrir micro-organismos, fungos, soluções para inúmeros problemas, medicamentos e alimentos. Essa floresta toda cresce sem fertilizante. Então, são micro-organismos que devoram, que mastigam, que digerem as próprias folhas caídas, a própria rejeitos e abandonados pela natureza, folhas secas que caem, troncos velhos que caem, e eles são mastigados e formam aquele estrado de liteira que alimenta a floresta. Isso é o paraíso de agricultores inteligentes. Infelizmente, os nossos agricultores têm as suas limitações na capacidade de apreciar a natureza. Senão, o Código Florestal não seria aquele horror que é e aquela destruição que ele propicia, levaria em conta que floresta não é apenas floresta, é micro-organismos,
são os insetos polinizadores, são os fungos, são os segredos que fazem com que essa maravilha prospere. A floresta Duque, ela precisa do mesmo tanto de CO2, né, do estoque dela, para se manter. Não é possível que ela não consuma tanto, né, porque nós consumimos mais do que o dobro do nosso peso. Então, se você considerar que ela precisa apenas do peso dela de consumo por ano, ela estaria todos os anos tirando da atmosfera para sua sobrevivência o mesmo tanto que ela tem de peso. E o peso dela é de 6 milhões de toneladas de carbono, de CO2. Então, todos os anos, ela também tem que tirar, no mínimo, 6 milhões. E o que ela, na realidade, aqui, né, grosso modo, ela neutraliza sozinha, sem ter que plantar, toda a emissão de carbono aqui de uma cidade do tamanho de Manaus. Então ela tem um valor extraordinário em pé, né? Porque ela é obrigada a trocar continuamente, porque a hora que ela parar de trocar, ela morre. O dia que um humano para de trocar com a economia, é porque ele não precisa mais de nada, né? Então a floresta é a mesma coisa, é um ser vivo, só que ela, ao contrário do homem, é um produtor primário, ela produz o seu próprio alimento. Eu desafio alguém a me mostrar um campo de soja que possa competir com essa floresta. Não há. Não existe. Precisamos fazer torres como essa, trazer aqui as lideranças do agronegócio e dizer, senhores, façam como faz a natureza, que serão mais felizes e todos nós poderemos viver em harmonia com a natureza sem ter que destruir, sem passar para a história como aqueles que queimaram a biblioteca de Alexandria, lembra que está na história como um dos sete maravilhas do mundo, que foi queimada pela ignorância, pela intolerância. Então essa torre é um monumento à tolerância, à capacidade de entender, à vontade de entender o que se desconhece. Ponta da pátria. E eu vou ficando por aqui, me despedindo com essa vista impressionante, com esse cheiro bom de floresta, com esse ar puro e muito feliz de saber que Manaus ainda tem um pedacinho intocado onde a gente pode vir e conhecer a verdadeira essência da Amazônia. Valeu! Eu espero que os que hoje cuidam dessa floresta saibam honrar a memória deste homem que dedicou sua vida à nossa área, ao nosso Amazonas.